Boa noite a todos. O nosso trabalho de hoje, nossas reflexões de hoje à noite, nós vamos tratar com a Fernanda, já adiantou, o perdão, no contexto de perdão liberta. E aí nós perguntamos o que está libertando? Somos nós mesmos, aqui nós estamos atados, presos, onde nós estamos ansiosos por essa libertação. E que dificuldade é essa para nos libertarmos, uma vez que está em nós a decisão? O que nos prende? Às vezes a questão maior não seria apenas o perdão em si, mas seria algo mais que a gente precisa cultivar em nós para que isso seja possível em nossas vidas. E por que isso é tão importante? Porque o perdão faz parte de recomendações tão sérias. Quando a gente vai lá no começo da doutrina espírita, Allan Kardec vai ter como primeira surpresa é que os espíritos são almas. São almas desencarnadas, esses são os espíritos. Então, com base nesse conhecimento, Allan Kardec continua seus estudos, percebe mesmo um universo a ser trabalhado, e ele vai classificar, segundo nossa evolução, os espíritos em 3 grandes grupos: espíritos perfeitos, bons, espíritos puros. Vai dar uma classificação em 10, ou seja, ele vai reclassificar com base nesses 3 grupos em 10 classes. E aí a gente vai desde a classe dos espíritos impuros à classe, ou primeira classe, dos espíritos puros. E nós estamos inseridos em algum momento dessas classes, nós vamos estar inseridos hoje, como estivemos no passado, e nós estamos progredindo. E aí a gente vai olhar e vai perceber a questão do perdão muito associada à nossa evolução. E aí a gente vai encontrar e vai perceber algumas dificuldades em nós em relação ao tratar o perdão, segundo ao que nós já fizemos de conquistas, segundo ao que nós já nos associamos em termos de conquistas, que nós evoluímos. Mas é claro que a gente precisa ter algumas percepções maiores, porque a gente tem grandes ensinamentos relativos ao perdão, essa assistência espiritual, essa assistência de grandes homens que vieram até nós, trazendo, deixando conosco conhecimento, algo que nós pudéssemos, ainda tão pequenos, perceber, para que nós pudéssemos, despertos, poder nos aventurar e nos encorajar à prática do perdão. A doutrina espírita, ela se baseia, ou ela se fortalece, ou se fundamenta em 2 grandes práticas, que é o amor e a caridade. Essa grande bandeira da doutrina espírita. E quando a doutrina espírita se baseia nesse grande lema de amor e caridade, a gente vai perceber também ali o fio da meada da solução dos nossos problemas, dentre os quais a gente vai perceber o perdão como necessário de ser resolvido e nunca dissociado do amor e da caridade. Jesus trouxe para nós, em um determinado momento da sua vida, ele proclama o que as pessoas, o que os estudiosos vão comumente chamar de bem-aventuranças, e ele vai trazer, dentre elas, os bem-aventurados, os misericordiosos. Quem são misericordiosos? Quem pratica o perdão? Felizes aqueles que têm em sua vida a prática do perdão. Ou seja, aqueles que são misericordiosos. Então a gente vai ver lá em Jesus um grande ensinamento. E ele não vai parar por ele. Ele vai trazer outros em que nós podemos nos apoiar
e nos fundamentar nesse processo de busca do exercício do perdão. O que desperta a necessidade para nós do perdão? O que poderia nos tocar para que nós pudéssemos dizer: preciso perdoar, preciso entrar nesse momento, nesse processo, nessa atitude nobre do perdão? O que fazer? O que nos toca? É claro que cada um de nós tem um toque diferente, tem um motivo diferente. Poderíamos dizer que uma ofensa é algo que nos toca. Um sentimento de injustiça é algo que nos toca. O que mais nos tocaria para que nós nos movimentássemos e encontrássemos coragem para o perdão? Então, cada um de nós temos a nossa realidade. Uma injúria que alguém do meu lado cometeu e que eu me sinto prejudicado, alguém que em uma determinada atitude de sua vida foi promotor de algo que me desequilibrou, me trouxe a raiva, me trouxe o ódio, o rancor, a indignação. Às vezes alguém muito próximo de nós, um parceiro, uma parceira, um filho, um pai, mãe, um amigo, às vezes até alguém bem remoto, que você vai perceber na televisão e que aquilo te causa um descontentamento e você já cria uma revolta contra aquela pessoa que nem te conhece. E você guarda em si um monte, quer seja na política, enfim, algo que você vai guardar em você, uma mensagem do WhatsApp que veicula como muito enviada, e aquilo te deixa desconfortável e te cria um certo rancor. Percebe que, atrelado à necessidade do perdão, nós vamos encontrar algo que a gente chama para nós, acumula em nós, preenchemos. E é isso que vai nos tocar. E o que desperta em nós, o que traz em nós a dificuldade do exercício do perdão? Qual a necessidade dele? O que para nós é difícil? O que é tão complexo? O que nos deixa em dificuldade para o exercício do perdão? E aí também é cada um de nós, que vai se buscar conhecer, e aí a gente vai lembrar os grandes sábios, como Platão, que vai dizer: conhece a ti mesmo. É uma necessidade, a gente tem uma necessidade desse autoconhecimento para que a gente possa se enxergar. E o que dificulta esse processo em nós? Será que o orgulho é algo que nós ainda temos em nós e que é um grande obstáculo? Porque quando a gente vai olhar o orgulho como um grande obstáculo contra o emprego do perdão em nossas vidas, a gente já vai perceber algo que é um obstáculo de autopercepção. Nós não conseguimos nem nos percebermos necessitados de perdoar por conta do próprio orgulho. É uma lembrança passada, é alguém que me causou mal, que me toca a uma necessidade de perdoar. É uma doutrina que eu comungo em alguns dias da semana, em alguns momentos da vida, que vai me fazer lembrar que eu preciso perdoar. Algo nos toca, algo vai me chamar a atenção em nossas consciências de que o perdão chegou. A necessidade do perdão em nossas vidas chegou. Às vezes vivemos ou convivemos uma vida com pessoas que a gente vai dizer: não me dou bem com essa pessoa.
algo está errado, eu não sei o que é, mas não nos passa na cabeça que existe uma necessidade de perdão mútuo, mas alguém tem que dar o primeiro passo. Hoje discutíamos em sala de aula as questões de evolução moral, e muitas vezes a gente espera que o outro evolua e a gente fica esquecido de nós, e às vezes quando a gente olha, nós estamos na casa espírita, nós professamos, nós estudamos, nós queremos e ansiamos as nossas transformações de evolução moral, e a gente esquece de dar o primeiro passo, de baixar o flanco, muitas vezes é de se desarmar para dar o primeiro passo no perdão. Porque o ato do perdão não é um passo que você dá para quem entra em guerra, é o inverso. É quem levanta a bandeira branca, é quem diz: estou vencido, é quem diz: me humildo, sou menor, me apequeno. É quem quer dar o primeiro passo para a paz, para a concórdia, para a união. Quando a gente vai falar de perdão, é claro que muitas vertentes vão falar de perdão, isso não é próprio de uma doutrina espírita, mas de várias religiões, e a gente vai encontrar também a busca do domínio, de entender, de trazer soluções na ciência. E aí a ciência, ela vai nos dizer o seguinte: claro que ela vai trazer vários aspectos, e eu trouxe um aspecto que eu acho interessante da ciência, da psicologia, onde ela vai dizer que nós precisamos fazer algumas mudanças ou reestruturarmos alguns aspectos, ou reconstruirmos alguns aspectos. E ela vai falar da necessidade de reconstrução do aspecto cognitivo. Precisamos compreender, precisamos trabalhar a nossa memória, nosso pensamento. Ela vai falar também do aspecto da compaixão. Precisamos cultivar a empatia. Percebam que eu preciso fazer algo porque o perdão é algo pequeno. O perdão é como se ele estivesse no cume e eu tenho que trabalhar uma base. Eu tenho que me fundamentar para chegar ao perdão. Porque senão o perdão vai ficar de lado. Você vai ser igual aquela pessoa que diz: eu perdoo, mas eu não quero nem olhar. Eu perdoo, mas eu não quero passar perto. E aí a doutrina nos diz que isso não é perdoar. Talvez já seja um primeiro passo para o perdão, mas ainda falta. Porque nós temos que perdoar e nos sentirmos libertos desse peso. A ciência, além do cognitivo e da compaixão, também pede para que nós melhoremos a nossa compreensão ao ofensor. Precisamos compreendê-lo melhor, precisamos ter mais benevolência, precisamos ter mais complacência, precisamos chegar e olhar o outro com mais empatia. Um estudioso, psicólogo americano, no ano de 1998, inicia um trabalho e que hoje nós vamos, isso foi na Associação Americana, e que nós vamos chamar de psicologia positiva, aonde não é mais um enfoque tratar do problema, do que está errado em cada um, mas tratar do que você tem de bom, potencializar. É como se nós tivéssemos, é como se nós enxergássemos no outro gênero, é como se nós enxergássemos em nós mesmos um gênero bem e disséssemos: eu posso potencializar esse gênero, eu posso torná-lo mais forte na minha vida, eu posso empregar, eu posso desenvolver. E aí essa vertente da psicologia vai trazer essa grande contribuição. Quando a psicologia
psicologia trabalho cognitivo, nós vamos observar em uma das traduções do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados que praticam perdão. Nós vamos observar uma instrução espiritual de Simão, na tradução, onde ele vai dizer que essa prática do perdão representa fazer calar a inteligência e falar em voz alta no coração. Ele não nos pede a ignorância, porque isso a doutrina não nos pede. A doutrina nos pede a inteligência, a sabedoria necessária para nós. Mas é um momento em que a razão ela tem que ser suplantada pelo coração e pelo amor. Não tem como, porque às vezes você vai olhar para aquele fato que te leva à necessidade do perdão e vai dizer: como é ilógico, eu não posso perdoar, porque não tem como. Olha essa situação, olha como eu tenho razão. E aí ele pede, e ele chama a atenção para que a força do amor suplante esse momento, para que o olhar benevolente, o olhar caridoso para o outro, por que não dizer para nós mesmos, né? Esteja em primeiro lugar. Por que não olhar isso? Passando por ele vai falar para nós, quando ele vai falar do perdão, ele vai falar do perdão e do auto-perdão. Quando você perdoa, que você deixa de lado aquilo, doa aquilo, aquele sentimento ruim em prol dessa união, desse reajustamento, o auto-perdão a gente faz em prol de nós mesmos. Nós mesmos fazemos isso. O que diria Jesus? O que poderíamos olhar para Jesus e nos basear para que tenhamos força, encontremos um caminho, encontremos uma razão maior para esse perdão. Jesus, em um determinado momento, vai contar uma parábola em que ele fala daqueles que me ouviam. E percebam uma coisa, uma parábola, ela tem um emprego direto àquela realidade que está sendo tratada, àquela realidade que está sendo comunicada em relação a algo maior, mas colocando em evidência as coisas do comum que estão próximas a nós, do conhecimento comum. Nós pegamos emprestado essas parábolas, porque a parábola é como um quadro, que dependendo do momento em que você vive, ela simplesmente traz um grande sentido e você vai poder empregar aquele sentido em vários aspectos da vida, em vários momentos da vida. Ela é um molde, por isso Jesus é sempre nosso modelo. Ela vai sempre ser um molde a ser readaptado, empregado em várias circunstâncias da vida. Percebamos essa parábola. Jesus vai contar uma parábola do que aquele que escuta e pratica o que ele faz, o que ele diz, o que ele manda, é comparável ao homem que edifica uma casa sobre a rocha, diferente daqueles que escutam a minha palavra e não a praticam. É comparado ao homem que construiu sua casa sobre a areia. Ao que construiu sua casa sobre a rocha, veio o vento, as águas, e ela continuou firme. Ao que construiu sua casa sobre a areia, veio o vento, vieram as águas e a levaram. Nós vamos perceber uma grande fundamentação dessa parábola naquilo que nós precisamos fundamentar para as nossas vidas. A gente está tratando aqui do perdão e nós falamos da grande necessidade trazida pela ciência, da melhoria cognitiva, da compreensão
trabalhar a compaixão, e ainda mais a doutrina espírita vai nos trazer a calma, a paciência. Precisamos ter calma, precisamos saber ouvir, precisamos cultivar a paciência. Como que a gente quer perdoar e a gente é ainda de sentimento agressivo? Como é que a gente quer trabalhar o perdão e a gente não cultiva em nós a capacidade de ouvir? Então a doutrina pede para que a gente possa, nesse contexto, nesse exemplo, entendermos que precisamos fundamentar, precisamos plantar uma base, precisamos edificar-nos como quem diz: eu sei perdoar, eu consigo perdoar, sobre uma solidez, sobre construções que a gente vai fazer no nosso dia a dia. E aí a gente pode trazer como exemplo, imagina também uma pessoa que, quando vem fazer um tratamento espiritual, ele vai fazer por outra pessoa. Será que ele tem uma sustentação própria de si mesmo, a ponto também de conseguir fazer de uma outra pessoa? Então percebo que quando nós estamos em nosso tratamento, em nossa assistência, nós precisamos nos fundamentar. Nós precisamos sair da casa espírita e plantar sustentações para que a gente possa retornar melhor, para que a gente possa viver melhor, para que a gente possa dar base segura para a nossa assistência. Não é a assistência em si, é o que ela me possibilita, a que eu continue fundamentando a minha vida. E quando nós temos solidez, nós conseguimos também promover o outro. Se a gente olhar para Jesus, o que ele tinha de solidez, ele assiste ao mundo, ele assiste. Então, é em busca dessa solidez, e não existe como fundamentar essa solidez se nós não produzirmos ela, se nós não plantarmos, se nós não edificarmos nossa casa sobre esses aspectos construtivos. Mas a quem estamos presos, né? Porque se é o perdão liberta, a quem estamos presos? Estamos presos ao ofensor? Estamos presos a nós mesmos? A quem estamos presos? Quando a doutrina dos Espíritos nos traz essa necessidade do perdão, e a gente vai perceber que quando sentimos a necessidade de perdoar, percebemos em nós um acúmulo de algo que é muito denso, um acúmulo de algo que nos faz piores. Quem teria motivo para perdoar se não fosse ofendido? Quem teria motivo para perdoar se não estivesse colerizado, se não estivesse rancoroso, se não estivesse raivoso? Percebe esse acúmulo de lixos que a gente vai trazendo para nós? Isso está em nós, isso a gente buscou e a gente fez questão. Eu preciso ter raiva de fulano, porque se eu não tiver raiva, eu não vou me ligar. Se eu disser assim, eu vou deixar passar, eu não vou ligar, isso não me ofende, parece que não é o nosso objetivo, ou que bom que seja o nosso objetivo quando a gente já faz isso. Quando a gente diz assim, eu não preciso me vingar, então eu não preciso cultivar em mim motivos para isso. Se eu usando, se eu tenho ódio em mim, se eu tenho ressentimento em mim, isso mobiliza uma prática do não perdão. Ou se eu olhar mais alto, se eu disser isso que está em mim não é bom, eu preciso perdoar. Mas como evitar que todas essas
mazelas, né? Esses sentimentos baixos que nós acumulamos, cheguem até nós. Nós podemos pegar esse conteúdo que está em nós e podemos tomar duas decisões. Podemos nos vingar. E quando nos vingamos nesta vida, nós nos fortalecemos em potenciais obsessores. Quando nós olhamos os nossos obsessores de uma forma tão ruim, esquecemos que nós, quando praticamos ou não praticamos o perdão, nós estamos sendo potenciais obsessores. Porque quem são os obsessores? São nós mesmos que saímos dessa vida e que querem reparação e que não conseguiu em vida superar o perdão. E que muitas vezes, ao sair da vida, vai dizer para si mesmo, ainda vai piorar a situação, vai dizer: eu saí do palco da vida e ele que me ofendeu ainda está lá, com possibilidade de se reparar, de se melhorar. Aí mesmo que a gente vai se ver injustiçado. Percebe quem são os obsessores? Somos nós mesmos, que fundamentamos em nós uma compreensão, um sentimento, e quando vamos para o outro lado da vida, fortalecemos contra o outro. Mas nós podemos, uma vez abastecidos desses sentimentos, podemos pegar como oportunidade de crescimento. Um espírito evoluído, o não perdão está diretamente relacionado ao não se ofender. Não existe motivo para perdoar, ou o perdão já é ele em si, já está nele. Não existe uma decisão se perdoa ou não, ele já é o próprio perdão. Nós, nesse processo, nesse reabastecimento de cóleras, de rancores, de raivas, a gente vai trazendo a necessidade do perdão. E aí nós nos vemos num momento de oportunidade para crescer, para se transformar, para nos superar. Quando a gente vai pegar esse sentimento, esse momento e tratá-lo. Jesus vai nos lembrar: seja misericordioso como o Pai é misericordioso. E essa figura de Deus como o Pai, que Jesus vai nos dar, vai nos presentear, essa figura de proximidade, nos coloca na condição, todos nós, de filhos, que podemos contar com a compreensão, com o auxílio, com a ajuda. E que se torna o nosso espírito, porque em nosso livro da qualificação a Gênesis vai nos dizer que Deus é o nosso exemplo de amor. E Jesus nos confirma dizendo: bom é o Pai que faz chover sobre os justos e injustos e não separa as pessoas. É o amor incondicional, é o amor sem condições ou incondicional. É o perdão em si. Jesus nos orienta também que sigamos na vida com entendimento e prática. Não é entender, o perdão é isso que tem que existir em nossas vidas, que bom, legal. Mas se a gente realmente não pratica, nada ajuda. Percebe quando Jesus falou na construção, na edificação da casa: quem ouve minha palavra e não a pratica? Então Jesus pede o nosso entendimento e pede a nossa prática. Quando a gente vai olhar a palavra em sua etimologia, perdão, ela vem do latim per, donare, ou perdonar.
dicionário, e aí eles vão classificar como na totalidade, teria, na totalidade, e estão na área do ar. E aí o perdão vem do doar na totalidade. Mas o que eu preciso doar quando eu estou na prática do perdão? A gente falou até o momento que quando nós estamos nesse processo de ser cutucado, de ser mobilizado para a prática do perdão, nós acumulamos em nós sentimentos, dores, raivas, ódios, compreensões, sentimento de justiça. E é isso que a gente tem que doar. É isso que a gente tem que tirar de nós. Imagina que um espírito evoluído que não conserva em você o rancor, o perdão é em si próprio. Percebam em nós que em todos os conflitos da vida que nós já passamos, se nós não conservamos em nós esse rancor, nós nos sentimos capazes de dizer: isso não me pertence, isso eu dou, isso eu tiro de mim, isso não é parte de mim. Quando nós vamos perceber essa necessidade de fazer isso, percebo que a gente, isento desses sentimentos, não teríamos mais por a necessidade do perdão, ela já foi feita por si mesma. Então, quando a gente fala, eu te perdoo, até mesmo no nosso íntimo, eu perdoo determinada pessoa, e eu não joguei ainda fora de mim o rancor, o sentimento, eu ainda não fiz esse trabalho de limpeza, a gente realmente não produziu o verdadeiro perdão. A gente ainda está necessitado dessa prática, né? Porque espíritos imperfeitos que nós somos, precisamos trabalhar um pouco mais, equilibrar um pouco mais, porque não é fácil. Não é fácil tirar dentro de nós um sentimento de raiva por alguém, por aquilo que ele fez. Mas quando nós nos elevamos em outros momentos de solidez em nossa volta, de reconhecimento, entendendo a vida, entendendo a reencarnação, porque estamos encarnados, porque precisamos melhorar. Opa, se isso é um momento de melhoria e eu estou me negando, a reencarnação, por que tanto eu pedi? Por que tanto eu desejei? Por que estou aqui? É um contrassenso. Então você começa a refletir coisas em paralelo que vão justificar a necessidade do perdão, que vai te dar força para tirar dentro de você esse rancor, esse ódio, esse mal-estar, essa energia densa. Nós precisamos exercitar. E como a gente vai exercitar o perdão? A reencarnação nos trouxe a vida. E quando nós chegamos aqui, nós vamos estar em um lar específico, em um momento específico, em uma sociedade específica, em uma profissão específica. E é nesse ambiente nosso específico que nós vamos encontrar oportunidades para a prática do perdão. Cada um carrega o fardo que merece, cada um carrega o seu fardo. E quando nós nascemos com tendências de vidas passadas, porque as vidas são solidárias, a gente vai perceber que o fardo não é colocado, mas ele é produzido por nós em outras vidas. Eu só carrego o meu fardo, eu só estou carregando ele. E eu preciso liberá-lo, eu preciso torná-lo mais leve, eu preciso tirar o lixo que carrego ele. E aí eu consigo, superando a mim mesmo, num momento de dificuldade,
dificuldade, por isso que é difícil. Tirar uma cor de você, uma cólera, é algo que você vai levantar a bandeira branca, baixar o flanco, não querer guerrear, não querer brigar, não querer convencer mais ninguém. Aí você apenas vai convencer a si próprio e vai fazer as conquistas. Quando a gente vai olhar para Jesus, e Jesus vai trazer para a gente uma outra mensagem, um outro ensino que vai fortalecer esse momento. Quando Jesus vai falar da parábola dos talentos, e aí eu chamaria a atenção para nós. Talentos em nossa língua representam a aptidão. Nós não vamos falar de talentos apenas para não confundir com a aptidão, porque talentos na parábola significa um punhado de prata, um recurso financeiro. Não falemos então em talentos, vamos falar em recurso financeiro, eu vou tratar com vocês. Quando Jesus propõe uma parábola que um rei sai em viagem e dá a 3 servos, um assim 5, o outro 2 e o outro 1, tá? Recurso financeiro. E o de 5 devolve 10, o de 2 devolve 4 e o de 1 devolve o mesmo. Vamos chamar isso tudo de oportunidade. Quando eu tenho a oportunidade de receber, quando eu venho para a reencarnação e tenho a oportunidade de receber esse acolhido no lar e de receber uma escola, uma profissão, e o que eu faço com isso? Essa profissão, esse lar é o comportamento, é o recurso financeiro, é o recurso que aquele ganhou. O que eu faço com isso? Quem ganhou 5 transdobra, eu estou produzindo algo de bom. Quando eu entendo, quando eu acolho, quando eu tenho a oportunidade de estar na casa espírita e receber a lição de Jesus, o que eu faço com essa lição? Eu multiplico essa lição? Ou eu guardo para mim? Porque aquele que ganhou um talento, guardou e devolveu o talento. E foi considerado um mau servo. O que eu faço com essa lição de Jesus? Eu trago só para mim e percebo que na parábola aqueles recursos foram distribuídos segundo a capacidade de cada um. Se eu tenho uma capacidade de 2 e eu acolho a mensagem de Jesus, eu não consigo distribuir e multiplicar para muitos, como fez aquele que recebeu 5, mas a minha capacidade de distribuir apenas no meu seio familiar. Conseguiu fazer o seio familiar. Aquele que recebe 5 e multiplica muito mais é aquele que leva mais pessoas. Assim, são recursos que nós recebemos e temos que retribuir multiplicando. Temos oportunidades para perdoar. Muitas vezes ganhamos um companheiro ou uma companheira que nos auxilia na construção de um lar, de uma família. Será que ela nos motiva, ou ele nos motiva, a prática da boa convivência, do perdão? Será que a profissão que escolhi não é um grande motivo para uma convivência de entender, a superar o não perdão e passar a perdoar? Percebam cada um de vocês o que vocês ganharam, o que vocês têm em mãos em termos desse donativo, do que ele chamou de talento em sua época, desse recurso que vocês têm e que vocês podem transformar em algo maior. O que nós ganhamos em nós? O que temos em nós? Estamos isentos de tudo? Não. Sempre nós temos algo que pode fazer-nos superar dificuldades. Existe limite para o perdão? Será que existe um limite determinado que a gente possa dizer? Parou ali, paciência, não tem mais como realizar, não tem mais como perdoar. Jesus vai responder isso para Pedro, né?
Pedro pergunta, são 7 vezes que devo perdoar? Ele vai dizer, não 7, mas 7, mais 77. Que nós vamos traduzir como 70 vezes 7. Então é infinita. Porque se a vida te exige a prática do perdão, é porque precisamos. Se ele exige hoje um perdão grande, vamos olhar para trás, os momentos de perdão pequeno a gente praticou. A gente quer só fazer o máximo, e o mínimo a gente está deixando passar. Pratiquemos, porque o ato de perdoar as pequenas coisas são necessárias para que a gente possa nos fundamentar para os grandes momentos desafiadores da vida, que nós precisamos de uma prática maior do perdão. Jesus também vai nos recomendar que oremos para os nossos inimigos. Percebo que quando Jesus estava na cruz, ele ora. Já pensou que estar na cruz, preso na cruz, e orar para os seus que se fizeram inimigos? Para aqueles que se fizeram inimigos de Jesus, Jesus ora dizendo, Pai, perdoa-os, perdoa-os. E aí Jesus traz mais um momento de prática, de exemplo de perdão. Eles não sabem o que fazem. Então percebam que Jesus, quando lá atrás ensinou a orarmos para os inimigos, ele vai dar o exemplo no último momento. O Senhor aqui conosco. Em um determinado momento, já trazendo ao final da nossa palestra, Jesus é convidado a, alguns tradutores vão trazer um jantar, uma ceia, uma refeição. Ele é convidado a fazer uma refeição na casa de um fariseu de nome Simão. E ele, ao adentrar nessa casa e reclinar-se à mesa, ele é surpreendido por uma mulher que passa a chorar a seus pés. E Simão fala com aqueles que estavam ao seu lado, dizendo: se ele fosse verdadeiramente profeta, ele perceberia o tipo de mulher que está tocando, porque ela é desaprovada pela sociedade. E Jesus percebendo, Jesus chama Simão e diz: Simão, eu tenho algo para te dizer. E aí Jesus diz: Simão, quando entrei em tua casa, não ungiste a cabeça com óleo. Esta mulher, desde quando cheguei, unge meus pés. Alguns tradutores vão trazer o óleo, outros perfume. Unge meus pés. E novamente olha para Simão e diz: Simão, desde que entrei em tua casa, não me deste água para lavar os meus pés. E esta mulher, desde quando cheguei, lava meus pés com lágrimas e enxuga meus cabelos. E diz novamente para Simão: Simão, desde que eu entrei em tua casa, não fui recebido com beijo. E essa mulher beija meus pés desde que cheguei. E aí a gente vai perceber, Jesus completa que ele está trazendo, dizendo:
um credor tinha duas pessoas que lhe deviam uns 50 e outro 500 denários. E aí ele pergunta, e aí esse credor libera os dois devedores porque eles não tinham com que pagar. E aí ele pergunta para Simão, Simão, quem desses dois mais tem razões para amar seu credor? Simão diz, aquele que lhe devia mais, responder diretamente. Dessa mesma forma, ele olha para a mulher e diz, porque muito amor, estás perdoado dos teus pecados. E aí ele vai acrescentar e dizer para nós o seguinte: aquele que muito perdoa,